pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com Henri Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo.naweb@gmail.com. No ar, henricristo.tv. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentário assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, o Filho do Homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto Deus jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24, e os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da chantagem, do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. É justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Henri. Apocalipse 3, versículo 12. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Henri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos.
Vamos então à primeira pergunta, que é de Leandro Mansur Arthur Nogueira, de São Paulo. Senhor Henri, bom dia, tudo bem? Desculpe minha curiosidade, longe de mim ofendê-lo. Vendo seus ensinamentos, você disse que é a reencarnação de Adão, Noé, Abraão, Davi, etc. E por fim, Jesus. Mas o que não entendo é que até Jesus sempre foi da descendência dos judeus. Qual a sua descendência? Você tem ligação com os judeus na família atual? Interessante, né? Olha só a pergunta dele. Resumindo a resposta, sou judeu circuncidado. E o meu Pai, Senhor e Deus, disse que devo cumprir a minha missão sem me deter em detalhes. Apenas eu sou judeu circuncidado. E vim aqui para restabelecer a lei de Deus. Não vim para abolir, como a Dona já disse, e sim para cumprir a lei e restabelecer a lei, explicar a lei para todos os que me ouvem. E meu Pai deixou claro também que se cumpre o que está escrito sobre mim e sobre o meu passado e sobre a humanidade, que agora muitos se tornarão judeus sem carecer de ser circuncidados. Circuncisão é uma coisa que pode vir a posteriori, mas o judeu que é circuncidado no coração, que consegue ver e ouvir o Filho de Deus, reconhecendo-o pela voz, esse é o verdadeiro judeu. O que quer dizer judeu? Vamos ver se quem me faz uma pergunta dessa sabe. Judeu não é meramente alguém que foi removido uma membrana a mais ou a menos do pênis. Judeu é alguém que foi escolhido por Deus, quer dizer, eleito. E aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir se tornam judeus na nova era. Quer dizer, porque tem muita gente que inclusive odeia judeus, pensando que judeu é meramente uma raça que só pensa em dinheiro. Não. Judeus, verdadeiramente judeus, são aqueles que obedecem à lei de Deus, que se curvam na lei de Deus, que se coadunam com a lei de Deus. Esses são os verdadeiros judeus. Eu conheci muitos judeus na minha longa caminhada sobre a terra, circuncidados, que viravam as costas para Deus, que inclusive não sequer guardavam o sábado do Senhor, que Ele previu. Então, o judeu verdadeiro é aquele que o Senhor, inclusive detalhe, ele disse assim, muitos serão chamados, eu disse, e poucos os escolhidos. Então, os judeus são aqueles que o Senhor escolhe. E outra coisa, porque Ele que escolhe, como é que o Senhor, meu Pai, escolhe alguém? Como é que Ele escolhe? Como? Quando Ele revela no foro íntimo, no interior, a minha identidade. Quando o Senhor, por isso que Ele diz que eu sou obrigado a aparecer na mídia, em qualquer mídia, incluindo principalmente aqui na casa dele, onde estou agora falando, para que os seres humanos possam me ver, me ouvir e fazer essas perguntas como acabaste de fazer agora. Tenham todos a minha paz. Eduardo, de Alvorada, Rio Grande do Sul. Bom dia, Henri. Gostaria de saber sobre evolução. Nosso espírito começou evoluindo de um ser que veio da água para a terra, e depois um espírito evolui em animais diferentes até ser símio. Mas esta evolução nem sempre passa pelos mesmos animais? Ou seja, nem todos os animais servem para um espírito evoluir, ou todos sempre ajudam na evolução do espírito até ser símio? Como funciona? Se todos evoluíssem até ser símio, depois símio sem cauda, sem rabo, não teríamos mais animais na Terra, seriam todos humanos. Já está perigoso isso, sim. Muitos evoluíram e muitos reencarnaram precocemente com uma indumentária carnal parecida com a dos humanos, por falta de matrizes no mundo bestial. Muito chocante isso, eu sei, muita gente vai ter dificuldade de entender. Nós somos agora a estatística de 7 bilhões de habitantes da Terra, considerados humanos. Humanos, considerados humanos. Mas a maioria esmagadora reencarnou com uma indumentária carnal parecida com a humana antes de evoluir.
Daí essas desgraças todas, daí todos esses crimes que se acontecem agora massificamente, daí o desinteresse pela educação, pela cultura, por evoluir, porque os seres bestiais vêm com a indumentária carnal humana, aí insistem em dizer matematicamente por falta de matrizes. Exemplo, uma mulher fica grávida, e olha que tem mulher grávida, que nem planejou ficar grávida, mas ficou, e não tem um espírito evoluído para reencarnar. Claro que aí os que são contra a reencarnação ficarão com mais ódio de mim quando eu falo, porque é a verdade é avassaladora. Então a mulher ficou grávida e não tem nenhum espírito evoluído para reencarnar, e ao mesmo tempo os animais bestiais que ainda não evoluíram estão em grande quantidade na Terra com falta de matriz bestial para reencarnar. Vocês não vêm falar do problema da ecologia? Animais em extinção? Está aí, digamos uma onça que quer reencarnar, ainda não virou, ainda não evoluiu, e daí não tem matriz. O espírito está esperando para reencarnar, porque chegou, passou o tempo dele ficar fora da carne, pela lei da atração, ele vai reencarnar no ventre daquela mulher. Isso é terrível, é triste, é terrível, mas é a verdade. Esse é o castigo inerente ao pecado. Aquela mulher que ficou grávida e que não tinha nem o espírito evoluído para reencarnar. Por isso que tem muita gente que abomina a palavra reencarnação, muita gente odeia essa palavra, muita gente prefere fugir, viver esquizofrenicamente, descendo a ladeira da fantasia, do fanatismo, porque não quer compreender isso. E são contra, inclusive, a reencarnação, contra a lei da evolução, odeiam, até tentaram já, muitas vezes, no tempo que Darwin estava vivo, tentaram contra ele. Porque a lei da evolução não é uma questão de crença, é uma questão de conscientização. Não depende de tu crer que o Sol existe. Ele está aí, aquecendo, né? Então, também assim a reencarnação, a evolução, não depende de crer. Crença gera fanatismo. Depende de saber, de tomar consciência. Então esse é o problema sério, que eu sei que vão martelar muitas vezes, mas é o problema sério do número de pessoas que reencarnaram com corpo humano, mas que ainda não evoluíram. Daí a razão pela qual a voz do povo fala: olha só, parece um animal, como é que pode? Olha só, estuprou a filha, ou matou a criança, ou esquartejou. Isso não é gente, isso é uma besta. Para que odiar? Por que odiar? E daí? É uma besta. É uma besta. E o crime, o castigo é inerente ao pecado. O ser humano tanto pecou, tanto virou as costas para Deus, que agora tem que conviver com bípedes disfarçados, bestiais, com indumentária bípede, disfarçado de humano. Quem quiser se ofender, que se ofenda. Eu estou aqui para falar a verdade. Dói. É chocante? É. Mas quem ama a verdade vai raciocinar antes de abrir a boca para proferir abobrinhas. Raciocinem, analisem bem, leiam a minha página inteira, são mais de 300 perguntas respondidas. Ali montareis o quebra-cabeça. Eu estou cansado nesses longos anos de peregrinação sobre a Terra, 44 anos de vida pública, estou cansado de ver pessoas dizer bobagem, estou cansado de ver as pessoas elucubrando. Está chegando a hora em que as pessoas terão que, sim, os seres humanos terão que raciocinar. E vai chegar um momento que aquele que não raciocinar será, sim, discriminado. Discriminado no sentido não de racismo, e sim no sentido silencioso, que as pessoas vão olhar para ele e vão: isso aí não raciocina, paciência, tudo bem. E vão falar entre si os que raciocinam. Mais ou menos isso que está para vir. E olha, podem se preparar, porque as coisas estão acontecendo, estão acontecendo. Depois os porcos continuarão grunhindo, os cães latindo, e o Filho do Homem
expondo a verdade para a humanidade. Tenham todos a minha paz. Sou Cristiano Dória de Avis, moro em Belém do Pará. Henri, tenho 100% certeza que o Senhor é sim o Cristo reencarnado. Reconheci a sua voz. Henri, diga-me, como devo agir com relação aos meus amigos e familiares? Todos zombam de mim e não acreditam no Senhor. Fico muito triste, pois não sei exatamente defender as minhas ideias. Gostaria que o Senhor, junto com a sua assessoria, me ajudasse e me orientasse em como debater. É simples, meu filho, não precisa e não deve debater. A partir do momento que alguém, que Deus revelou para alguém quem sou, este alguém não tem por que fazer proselitismo, querer convencer quem quer que seja. Vou explicar que a diferença entre os filhos de Deus, aqueles que Deus deu o dom de saber quem sou, e dos fariseus, dos evangélicos que ficam gritando, querendo coagir, querendo converter outros. Os filhos de Deus dizem só uma frase quando eles são ofendidos. Os filhos de Deus, quando alguém é ofendido, você está louco, você acredita que Ele é Cristo, sabe o que os filhos de Deus perguntam para quem fala isso? Uma única frase: você já esteve com Ele? Aí, não, então como é que você pode julgar, dizer que Ele é louco? Como é que você pode opinar, formar um juízo sobre ele sem ter falado com ele, sem ter estado? Mas eu ouvi dizer, disseram, fulano me disse, o padreco, o pastor. Então você não tem capacidade intelectual para raciocinar por conta própria? E o que o Filho de Deus disse sobre juízo? Aí pergunte só isso para ele, mas tudo diplomaticamente, calmamente, serenamente, sem entrar sem ter esperança de convencer quem quer que seja. O Filho de Deus disse assim: não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. E por último, meu filho, já que tu estás tendo esses problemas que acontecem sempre, como eu mesmo disse há 2000 anos, está em Mateus 10, versículo 34 a 40, que quando viesse aqui ia haver problema na família. Então, por último, lembra-te e regozija-te em lembrar do que eu falei sobre essas ofensas. Lembre bem: bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, rendem em glória ao vosso Pai que está nos céus. Então, as boas obras que tu realizas, se tu, não importa no que tu trabalha, faz com amor o teu trabalho. Se tu és pedreiro, carpinteiro, mecânico, faz tudo com amor. Não importa que o teu cliente zombe de ti, mas tu faz o teu serviço bem feito, o Senhor vê e te abençoa. E o tempo passa, e o teu regozijo deve ser também ver pela mídia que tudo que o Filho do Homem falou que ia acontecer na sua volta, está acontecendo. Eu falei, quais são os sinais da tua volta? Me disseram, assim, justamente o que eu disse no início do programa, quando ouvi falar de guerras, rumores de guerras, são sinais, não que eu trouxe a guerra, o rumor de guerra, e sim que são sinais que meu Pai só me reenviou quando a terra está numa situação que não consegue mais se sustentar sem uma advertência dele, sem uma nova mensagem, sem um despertar para a liberdade consciencial, que é a minha missão atualmente aqui na Terra. Eu estou ensinando os meus filhos a gozar da liberdade consciencial. Eu disse a Bresmilante e reitero de novo: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Para isso estou aqui. E o que eu reitero sempre de novo? Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Eu disse isso, eu repito, não mandei ninguém na igreja, não mandei ninguém botar cabresto,
Não tem ninguém se arrastar ou rastejar atrás de falsos profetas. Mandei orar no quarto com a porta fechada. E é assim que eu continuo ensinando, porque é a única forma de comungar com Deus, estabelecer uma simbiose com Ele, é no quarto com a porta fechada, para nem cachorro entrar, nem visita, nem ninguém. Só tu e Ele. Tenham todos a minha paz. Marcelo França, de Araruama, Rio de Janeiro. Bom dia, senhor Henri, bom dia a todos. Acho que para ser feliz precisamos buscar o Altíssimo. Estou no caminho certo? Lógico. Isso eu já disse, buscai o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está no caminho certo. Eu quero fazer uma pergunta que requer uma resposta rápida para poder continuar. Tem muitas perguntas aí, vamos lá. Leandro, do Rio de Janeiro. Henri, o senhor disse que se Adão e Eva não pecassem, a função da gestação continuaria sendo da macaca. Então, por que a mulher tem toda a disposição física e biológica, ovários, útero, etc., como se fosse feita e preparada naturalmente para isso? Sim, porque Deus sabia que a mulher ia acabar dando uma escorregadinha. Deus sabia e deu à mulher todos esses atributos, mas deu-lhe a possibilidade de não ter que ser uma reprodutora. Eu tenho vários discípulos que optaram por não ser reprodutora nos tempos como esses atuais. Revinando diz assim, ó: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará dia que será bem-aventurada aquela que não amamentar. Ai das grávidas, ai das que ficarem grávidas naqueles dias. Está lá escrito na Bíblia, para quem quiser ver, que eu estava me referindo desses dias atuais, em que a procriação se tornou um problema seríssimo. Se a mulher é pobre, ela tem que amargar ver o filho dela com fome, doente e à mercê de toda criminalidade. Se ela é rica, ela se aterroriza ainda mais em imaginar que hora que o filho dela vai ser sequestrado, não sei, da escola, ou que vão entrar na cadeia e vão matar o filho dela, etc. Então é isso que eu me referi quando eu estava caminhando em direção ao Calvário 2000 anos. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Bem-aventuradas as esteríveis, mulheres de Jerusalém, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque são esses os dias. Me diz se não é verdade, se não é ter. Vocês pensam que uma mulher joga o filho dentro do vaso sanitário, ou na grota, ou na lagoa, ou joga dentro de um saco plástico para a morte, que ela faz isso com prazer? Ela é muito infeliz quando tem que fazer isso. Muito, ela está sofrendo muito. Então, quem olha só julga de longe, olha só que mãe desnaturada. Só que quem? As beatas que dizem que mãe desnaturada não vai ver o que aconteceu, por que ela ficou grávida, por que ela não pôde dar boas-vindas ao Rebeca. Bom, este é um assunto que eu sei que dá muito pano para mão, vamos adiante, porque a fila anda. Agora tem uma pergunta aqui que é do Marcelo de Passos de Minas Gerais, mas antes da pergunta tem uma explicação longa. O senhor quer que eu leia? Faz a pergunta, daí vamos ver. Esse é realmente o olho de Deus, sendo eu chamado para trabalhar a Deus? Esse é realmente o olho de Deus, agora carece. Porque tem um sonho. Não, deixa ela falar o quê? Fala, eu queria aproveitar para dizer, para quem faz pergunta para mim, que se possível enxuguem ao máximo, façam as perguntas bem assim, resumidas, para eu poder responder. E esse caso vou dar, já que ela acabou de falar o sonho, enfim, vamos lá ver o que é. Tentarei ser breve e claro. Aconteceu em minha vida, até os 7 anos de idade, sonhos premonitórios que vieram a ocorrer 20 anos após ter sonhado. Um dos sonhos mais fortes foi eu subindo numa montanha e lá em cima existe um altar e uma cruz. E debaixo da cruz, sobre uma revolta de minha vida, sobre uma doença na coluna, eu estava usando um entorpecente perigoso. Foi então
que, ao olhar para o céu, as nuvens se juntaram e formaram uma caveira, acho que simbolizando eu usando esse entorpecente, e depois as nuvens se juntaram novamente, e então me apareceu o olho azul e um forte estrondo de trovão. Notei esse mesmo olho no triângulo na cadeira onde o Senhor Henrique Cristo se assenta, e os triângulos também nas imagens de mandala da Umbanda. Ele quis perguntar, voltando a pergunta, se esse era o olho de Deus, né? Queria explicar a ti, meu filho, e a todos os que me ouvem, que Deus, como Ele é onipresente, então o olho dele é inefável, impalpável, imaterial. Então Ele usa, quando convém, os vossos olhos para ver o mundo, mas Ele não carece disto. Como Ele é onipresente, Ele vê mesmo sem um corpo físico de ninguém tudo o que se passa. Afinal de contas, Ele é o Senhor. Então o olho dele é indescritível, inefável, mas tudo vê. E este aqui está, esse olho que ele se referiu, sim, é um olho simbólico. Tão somente um olho simbólico. Então, essa é a resposta que eu tenho para ele. E ele fez outra pergunta também. Sendo eu chamado para trabalhar para Deus? Bem, aí no caso, se tu estás sendo chamado para trabalhar para Deus ou não, só dentro do teu interior tu vais saber. Mas se quiseres uma pista, eu vou te dizer que a coisa mais difícil para a pessoa saber se ela está sendo chamada para trabalhar para Deus ou não, é ela conseguir chegar aqui na minha presença. Aqueles que conseguem chegar aqui, coisa muito rara, muito difícil, não é para quem quer não, é para quem pode. Já cansei de escutar pessoas dizer, eu cheguei em Brasília, mas daí na última hora, minha tia, minha avó, meu parente me convenceu para ir não sei onde. Pronto. Então, se conseguir chegar até aqui, daí eu pediria ao meu pai uma bênção, e ele te dirá daí, depois da bênção, o que é melhor para ti, para o teu futuro. Porque o Senhor escreve direito mesmo que por linhas tortas, porque os homens entortaram as linhas. Só que só Ele sabe quem Ele chama e por que chama. Se tu consegues ver quem eu sou, pode ser um começo. E se conseguires, como eu disse, atravessar o enorme túnel repleto de escorpiões, serpentes, jacarés, tudo são seres humanos, que eu estou falando simbolicamente, que tentarão te impedir vir até aqui. Se tu conseguir vir, é um momento de regozijo. Daí tu consegue falar comigo e pede ao Pai, eu peço a Ele e te dou uma bênção, e daí Ele vai te mostrar o que é melhor para ti, tá bom? Tenham toda a minha paz. Reitero uma vez mais que é importante fazer a pergunta bem enxugada para eu poder responder diretamente, ok? Andréia de Brasília. Estou vendo pelas redes sociais que o senhor vai participar da Fritada, um programa que o próprio nome já diz que a intenção é denigrir o convidado. Por que o senhor aceita ir nesses programas? Bem, meus filhos, eu sei que essa pergunta sempre vai ressurgir, e eu sempre vou responder que eu aceito ir nos programas como essa Fritada, o programa de humor, não importa, mesmo sabendo que serei mal compreendido, mas porque meu pai disse que eu devo me expor para a humanidade, que eu devo dar ocasião da humanidade me ver, e como eu sou inatingível, porque meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, me inspira, me fala o que devo falar, etc. Então não tem problema nenhum, vou, e sempre no meio de uma multidão de pessoas pode ter um filho de Deus que enxerga. Imagine só que o nome do programa é Fritada. Eu já fui uma vez em São Paulo, porque é programa do Diogo Portugal, e ninguém conseguiu me fritar. Como estou aqui falando, olha só, se tivesse me fritado eu não poderia estar aqui falando. Eu vou, os jovens quando estão fora, ali estão fazendo o teatro dele. Cada um frita do jeito que quer, são contratados para isso, enfim, são artistas. Mas depois fora da cena, eles são meigos, atenciosos, respeitadores. Por isso que eu fui muitas vezes no programa Pânico, em vários programas de humor, eu fui e vou. Mas não porque eu seja humorista, ao contrário, eu mantenho-me incólume. Prestem bem atenção quando vou nesses programas,
que ninguém consegue denegrir-me, por mais que possam tentar, mas não conseguem, porque meu pai, a majestade do meu pai é inatingível, e eu preservo. Eu aceito esse convite, mas não aceito ser dirigido, conduzido, monitorado, nem eu nem meus discípulos. Eu aceito o convite, vou lá, me apresento, desde que eles cumprem as obrigações que eles têm. É óbvio que quem convida tem que responder pelo deslocamento, essas coisas. E depois vou lá e falo e volto. E eu tenho muito o que fazer aqui. E é raro hoje em dia eu sair daqui do Brasil. Respondendo a pergunta ainda, para eu aceitar esse convite, foi mais de um mês de conversação. E finalmente estou indo, sim, para São Paulo, quarta-feira, o dia da fritada. Mas só que não sou fritável, né, minhas filhinhas? Não sou fritável. Já vi desde já, quem estiver pensando, pode colocar quanto óleo que quiser na frigideira, que não sou fritável. Tenho todos minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Bruno Correia, do Rio de Janeiro. Durante a transfiguração no Monte Tabor, o Senhor apareceu conversando com os espíritos do profeta Elias e também o de Moisés. Sendo assim, como você pode afirmar que já foi Moisés reencarnado? Grato pela atenção, admiro muito seus ensinamentos. Interessante a pergunta dele, né? Agora, essa pergunta requer uma reflexão para ele e para quem me ouve. Vamos ver, na Bíblia está escrito que eu tive a transfiguração, aí depois só eu pude dizer quem é que estava ali. Quando perguntar quem eram aqueles dois, podem ler na Bíblia. Como é que eles iam saber eles, sem que eu falasse, quem eram os dois? Que um era Moisés, outro era Elias, né? Quem podia falar? Eu falei quem eram os dois. E por que eu falei? Porque na hora da transfiguração dos filhos, o meu Pai, Senhor Deus, que se apossara de meu corpo, permitiu que eu saísse e para explicar para os discípulos que aquele que estava ali conversando era o Moisés. Se eu dissesse que era eu mesmo, ia ficar mais complicado. Então, apenas, já que eles viram a transfiguração, eu expliquei com simplicidade que quem estava ali era Moisés e Elias, porque o João Batista já havia desencarnado, e se não tivesse desencarnado, estaria transmigrado. E eu vi e disse que era Moisés porque era uma encarnação anterior, e que eu não estava no meu corpo, e sim que quem estava ocupando meu corpo. Por isso a transfiguração ocorre, um fenômeno muito grande que poucos podem ver, e benditos são os olhos que podem ver quando esse fenômeno ocorre, quando meu Pai se mostra, e que daí, obviamente, eu não existo, porque o Senhor é. Ninguém é obrigado a crer, mas estou respondendo a pergunta dele. Se Deus facultar a ele o dom da assimilação, ele compreenderá, e o restante ele me pergunta outra vez e eu responderei de novo. Tenham toda a minha paz. Luciano, do Rio de Janeiro. Bom dia, Henri. Sempre te ouço falar que toda moeda tem duas faces e que tudo na vida tem um lado bom e outro ruim. Gostaria de saber qual é o lado bom da existência das igrejas, pois eu sozinho pesquisando não acho nenhum. Não é uma pergunta para te fazer falar mal das religiões, mas sim para entender o porquê do Criador ter deixado que elas prevalecessem e se espalhassem por todo o mundo por todos esses anos. O lado bom para mim das igrejas, eu também já fiz essa pergunta ao Senhor, lá em Curitiba, há 20 e poucos anos atrás. Então, o lado bom das igrejas, inclusive, que eu mesmo vaticinar há 2 milênios, que quando eu voltasse, antes de mim viriam os falsos profetas, o lado bom das igrejas é que elas recebem todas aquelas pessoas que não querem ver. Então, elas servem uma espécie de purgatório. E no final,
Eles são, dentro das igrejas, continuam gritando, aleluia, Santo Jesus tem poder, etc. E os filhos de Deus sabem que Jesus é um nome obsoleto. E eles vêm a mim. E os que estão lá, que ficam lá rastejando atrás dos que se dizem enviados de Jesus, etc., são aqueles que iam só me atrapalhar na minha missão agora. Eles seriam geralmente fanáticos. Iam criar problemas, iam me dificultar a minha missão. Quando chegar a hora, minha hora, a hora da justiça divina, eles que agora blasfemam contra mim, que xingam, né? Terão a ocasião de ver, quando as vendas serão removidas de seus olhos, tarde demais para a maioria, terão a ocasião de ver que cometeram o mesmo erro de há 2000 anos. E daí os filhos de Deus, por isso, inclusive, essas igrejas combinam com o que eu falei há 2000 anos, que muitas serão chamadas de poucos dos escolhidos. Quando aparece na mídia, chamam todos. Mas só aqueles que meu Pai revela quem sou é que vem. E o restante ficam lá, se não ficassem lá, vinham tudo para cá. Vinham todos aqui gritar, aleluia e tal. Eu não estou aqui para ouvir aleluia, aleluia. Eu não voltei aqui na terra para ouvir esse fanatismo de ver. Não, eu deixo eles lá. Por isso que eu disse há 2000 anos que antes de mim viriam os falsos profetas. Os que vinham usar o meu nome antigo, Jesus. E eu vejo pela televisão, inclusive, cada programa desse, no início eu falo deles. Eu vejo, mas eu não tenho sentimento contra eles. Não. Na minha ótica, estão prestando um serviço, então a pergunta é qual é o lado bom das igrejas. O lado bom é que não ficam me atrapalhando. Eu posso cumprir minha missão em todos os países onde estive, na França, no Portugal, na Espanha, em todos os países que estive, em Bruxelas, na Bélgica, e aqui na América Latina, México, o que tem, eu vi em todos os lugares. A última vez que eu entrei numa igreja dessa, convidado, extremamente convidado, insistentemente convidado, foi na ilha da Córcega, em Ajaccio. Porque os estudantes, apenas na escola, eu estava hospedado no hotel, vieram, insistiram que queriam que eu fosse lá, eu fui, aí eu tive a ocasião de ver do medo que eles têm dos donos do cabresto quando me veem. Fui lá, falei, e daí quando eu falei, estava quente, a Córcega lá é um lugar quente, diferente do restante da França, a ilha da Córcega. E eu botei meu manto em cima do poltrona. Quando o homem viu, o dono do cabresto, viu que os filhos estavam me vendo e até dizendo Cristo, Cristo, pegou meu manto, me entregou com raiva, cerimônia do departo. Olhei para ele e digo, e o nome da igreja, sabe como é que era o nome da igreja? Igreja Evangélica Livre. Por isso que eu aceitei o convite. Aí meu pai disse que era a última vez que eu ia aceitar esses convites, que eu não tinha mais por que ir nesses lugares. Até uma vez quando eu fui convidado para ir no programa do Ratinho lá na Rede Record, eu tive muita demora para aceitar o convite, porque sabia que eu ia estar lá no meio dos lobos com pele de ovelha. Mas insisto em dizer, reiterando, ainda respondendo a pergunta, que o lado bom é este, que toda essa gente que acredita neles, que ficam lá, sabe, fanaticamente lambendo as patas deles, me deixam sossegado, não me aborrecem. Ficam lá cuidando, seguindo o ídolo deles. E eu não sou ídolo. Olha, eu não quero nada, não peço esmola para ninguém, não chantageio dízimo, não vendo nada. Eu estou aqui para cumprir, mandar meu pai uma coisa muito mais elevada, muito mais significativa do que ensinar as pessoas desavisadas a gritar aleluia, Santo Jesus tem poder. Muito mais. Os que me conhecem, que obtêm os ensinamentos que meu pai mandou dar, eles têm um regozijo, têm uma alegria no interior deles, e eles não têm essa necessidade de ficar fanaticamente dizendo que vai converter alguém, que eu não considero a possibilidade de um ser humano ser convertido. Prestem bem atenção. A conversão pode se fazer de um parafuso, um pedaço de ferro, fazer ele virar parafuso. Vai lá, bota no torno e vira parafuso. Converteu o pedaço de ferro no parafuso. Um pedaço de ferro um pouco mais grosso, vai lá e faz um orifício nele, faz virar uma porta. Converter em porta. Agora, um ser humano ser convertido
São esses seres que eu acabei de dizer agora. Bípedes, por isso que eu os chamo de evangélicos. Porque os verdadeiros evangélicos são aqueles que guardam o evangelho. Guardam o que eu ensinei. Eles seguem rigorosamente o que eu ensinei, que é a maneira de rezar no quarto, a porta fechada. Eles rezam no quarto, a porta fechada. Os verdadeiros evangélicos, que são os genuínos evangélicos, eles têm consciência da reencarnação, porque eu disse que João Batista era o Elias, logo reencarnado. Eles se lembram que eu disse que Nicodemos tinha que renascer, porque ele já era um homem de idade, com a cabeça cheia de fantasia. Então eu disse que quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, porque ele quer voltar para a bolsinha da mãe dele. Por acaso eu já velho vou entrar no ventre da minha mãe? Eu disse, quem não nascer de novo da água, deixei bem claro que ele tinha que passar por uma bolsa de água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, porque ele já era cabeça cheia de fantasia, tinha devorado vários alfarrábios, Quem não sabe o que vai procurar. E daí finalmente tenho dito, meus filhos. João Canário de Lisboa, bom dia, Henri. Qual é o limite da sobrevivência? Ou seja, se alguém for obrigado a transgredir a lei para sobreviver, qual deve ser a atitude a ter? Bom, ele fez essa pergunta, tem que ver qual é a lei que ele se refere. Porque a lei de Deus, ninguém vai transgredir a lei de Deus para sobreviver. Ninguém transgride a lei de Deus para sobreviver. Se alguém estiver coadunado com a lei de Deus, não carece de transgredir a lei para sobreviver, porque Deus sempre abençoa e dá o meio de sobrevivência para quem estiver coadunado com a lei dele. Agora, se ele vai ter que transgredir as leis espúrias, as leis, por exemplo, porque até os criminosos têm leis, entende? Então depende de qual é a lei. Minhas escusas, Canário, aconselho de fazer um voo de lá e vir até aqui ver pessoalmente, porque veja uma coisa, tem que ver qual é a lei. Se tu ficares dentro da lei de Deus, tu nunca necessitarás transgredir, porque eu disse já há 2000 anos, buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Estando dentro da lei, ele te abençoa sobejamente. Tenham todos a minha mão. Isso serve para todos. Glauci Mendes, de Lisboa. Olá, Henri. Tenho acompanhado muitos seus discursos através de vídeos no Facebook e também das discípulas. Gostaria de saber qual a vossa opinião sobre o budismo. Não sou budista, mas ando numa fase da minha vida onde me questiono sempre qual o sentido da vida, afinal, ou qual a minha missão aqui na Terra. Se realmente tenho uma missão ou só um karma a cumprir. Como eu já disse anteriormente, para eu poder dizer uma missão de alguém, eu não posso dizer qual é a missão. E sim, ele vem aqui, pede uma bênção, daí meu pai fala no seu foro íntimo, segreda qual é a missão. Agora, quanto ao budismo, ou qualquer outra filosofia de vida, eu não posso, digamos assim, recomendar, integrar. O budismo tem uma coisa muito positiva, que são reencarnacionistas, geralmente os budistas, Isso foi a grande máxima que ele deixou aí na Terra, o chamado Buda, Siddhartha Gautama, A missão mais importante que ele teve aí foi, além de educar os bons costumes, era que a morte não existe. Então, só por isso aí já é digno de ser considerado. Agora, não aconselho ninguém a ser budista, hinduísta. Aconselho a ser livre, a gozar da liberdade consciencial. Como eu disse, repito, tua conexão com Deus, tu podes sim estabelecer a tua simbiose com Ele no teu quarto, fechada a porta, ora para o teu Pai Celeste e Ele te abençoa, Ele vê o que se passa. Lembrai-vos, todos que me ouvis, Mateus capítulo 6, versículo 6, porque eu sei que tem pessoas que já me disseram que não, que nunca Cristo disse para orar no quarto da porta. Vai lá, Mateus 6, versículo 6. A Bíblia. Daqui, Tira
que aconteceu com isso aí? Você daí é tudo. Uma abelha. Eu não sou mel, né? Mas a abelha está pensando, veio aqui, eu dei um tapa nela, foi muito. Próxima vez eu vou chamar o Obama para ir lá, porque ele mata a mosca sem prejuízo nenhum. Eu vi ele matar uma mosca, achei muito interessante, competentíssimo. E eu espero que nada além disso tenha acontecido aqui. Mas olha, uma abelha, eles estão muito bem na foto, hein? E as abelhas estão pensando que eu sou de mel. Mamãe passou mel em mim. Cadê ela? Não estou errado. A próxima pergunta é da Cláudia de Natal. Ingrid, na sua opinião, quem se apresenta como um anticristo na atualidade? Ou será que temos muitos na figura desses pseudos líderes mundiais? Outra coisa, você concorda que os Estados Unidos devam atear fogo na Síria? Qual a sua opinião? Mas quantas perguntas ela me fez? Então, ela veio a mesma coisa, que ela já respondeu na pergunta dela, na primeira pergunta, quem são os anticristos, né? São todos aqueles que são contra mim, são anticristos. Porque eu sou Cristo, não meramente no blá blá blá. Eu sou o ungido do Senhor, ninguém é obrigado a crer. E Ele, o Senhor, meu Pai, que me ungiu, Ele também inspirou os desembargadores que, depois de 15 anos no processo de falsidade ideológica contra mim, Ele inspirou os desembargadores a determinar que meu nome oficial é em Cristo. Então eu sou Cristo até no documento, para quem quiser compreender, né? Que não fui eu não gastei um centavo, quero deixar bem claro, que sobrepugi um processo de falsidade ideológica, vivi dentro dos limites do Brasil durante 15 anos como apátrida, porque eu não aceitava senão que meu documento, se quisesse ter um documento com o nome Ingrid. Agora, no dia 24 de outubro do ano 2000, o Senhor inspirou, para ver que Ele inspirou os desembargadores que enfrentaram todas as vozes contrárias, dizendo, não pode, que isso quer dizer Jesus Nazareno, Cristo, isso. Não. Os desembargadores serenamente decidiram e me deram, expediram o venerando acórdão, onde disse que eu tenho direito de usar nome. Pronto, tenho direito. Mari, de Itacurubi, Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, venho expressar minha gratidão por estar aqui na Terra nesta época tão importante. Sua presença é uma dádiva e uma bênção do onipotente Criador. Venho pedir sua opinião sobre as notícias que existem na mídia sobre a aproximação e o aparecimento ainda este ano de um cometa, planeta X, segundo o Sol, etc. Se são todas verdadeiras e o que isso significa para a humanidade na Terra? Para a humanidade na Terra, os seres humanos que estão coadunados com o Senhor, não tem nada a temer. Todo ser humano que estiver em harmonia com Deus não precisa temer nada. Primeiro porque está em harmonia com Deus, consciente das leis eternas de Deus, a morte não existe. Então, primeiro, esse é o primeiro fato a ser considerado. E por último, vem cometa, volta cometa, cada época que aparece um cometa e ficam falando, teve uma ocasião que alguns até suicidaram lá nos Estados Unidos quando ia passar um cometa, entende? Vocês devem saber disso, está aí na mídia para quem quiser ver. Então daí isso não muda nada, né? Muda de uma forma assim, quase que imperceptível, as alterações, mas coisa que já acontece há milênios, porque o céu, a Via Láctea, as galáxias, os planetas, estão todos em movimento, não estão estatizados, estagnados como muitos pensam. Então as coisas acontecem, mexem, move o Sol, lentamente aquece um pouquinho mais na Terra, etc. E as coisas vão acontecendo. E os cientistas vão relatando fatos. Houve um tempo que os cientistas juravam que a Terra não girava. Aí depois, Galileu disse que girava e custou caro, quase custou a vida dele, por afirmar uma coisa tão absurda para a época. E assim por diante. Então não se preocupe, filho, confie no Senhor,
aprenda, como eu já ensinei há 2 anos, repito de novo, orar ao Pai no quarto, a porta fechada, ele vê o que se passa e te abençoa. Sempre te dará segurança. Eu disse também, buscai o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tenham todos a minha paz. Cláudia Mahirá, de Ourinho, São Paulo. Mestre, antes de começar seu programa, vemos clipes com músicas clássicas. Outro dia vi que o mestre aprecia a música à banda. A pergunta é, que tipo de música o mestre recomenda para que tenhamos uma vida mental saudável? Bem, para ser bem claro, porque eu não posso prevaricar, né? Então, a melhor música que se pode escutar para saudável mesmo, é assim a música clássica, que pode ver que ela é uma música que não morre. Mas depois tem as músicas sertanejas também. O que é música sertaneja? Claro, hoje em dia está uma bagunça, mas é música que vem do caboclo, do sertão, que é pessoas simples, que contam suas histórias de vida, né? Mas a música clássica é a música que não morre. E por que não morre? Pois é clássica, porque ela alimenta deveras o espírito. Ela serve até para alguém dormir. Você está com dificuldade de dormir, bota uma música clássica lá e vai dormir. Claro, se tu colocar lá um Beethoven muito violentamente, vai ele acordar mais ainda. Tem que descobrir uma música suave. Até mesmo o bolero de Ravel pode dar um sono. Ou não dá? Dá. Então aí, cada um deve apurar o seu gosto. Entende? Johann Strauss também é uma música bonita. Mas daí já vem lá o Tchaikovsky, que tu quase vai pegando o som dele, some, desaparece, larga do sino. Aí depois, quando tu está quase pensando que ia desligar, daí ele aparece. Eu não sei o que estava acontecendo com o Tchaikovsky quando fez essa música. Bom, essa é a minha opinião. Sim, porque deveras é bonita a música dele. Só que ele exige paciência do ouvinte, né? Bom, em resumo, filha, eu já gastei muito tempo com a música. Tá bom. Tenho toda a minha paz. Sou Renan Batista de Lençóis. Bom dia, Henri. Queria saber se o senhor vai ressuscitar novamente após sua morte, ou vai se reencarnar novamente depois? Sabe, meu filho, tudo tem seu tempo. Na minha estada aqui agora na Terra, está previsto que eu vou ainda estar com o cabelo branco da cor da neve, Apocalipse 1, versículo 14. Mas é claro que depois que eu cumpri minha missão, meu Pai bondoso, que me ama e eu o amo muito, vai me permitir a voltar ao Éden. Sabe, o Éden é na cabeça de quem está em paz, ou em quem consegue, quando alguém consegue subir para o infinito, onde o silêncio é total, onde se pode deveras dormir o sono dos justos, né? Então, quanto a ressuscitar, não tem por que ressuscitar. Que eu possa transmigrar de repente, porque alguém está precisando por isso, aí eu posso aparecer e reaparecer, mas não ressuscitar o meu corpo, porque nem há 2000 anos ressuscitei meu corpo, eu reapareci em espírito e em verdade. Mesmo naquela ceia em que eu fui comer junto com os discípulos que me encontraram a caminho de Emaús, se alguém examinar bem essa passagem, perceberá que era o corpo de um forasteiro que eu usei, que senão ele me reconheceria, eles me reconheceriam, porque imagine só, os 2 discípulos me encontraram e conversei com eles longamente e eles não viam que eu era eu. E só na hora de partir o pão, prestem atenção nessa passagem, na hora de partir o pão, por causa do gesto inconfundível, é que eles viram que era eu. Quer dizer, será que a minha imagem é tão desprovida de carisma? Não. É que, na verdade, eu estava usando o corpo do forasteiro. Tanto é que lá está escrito, depois eu desapareci. Ficou só forasteiro. Isso não é coisa para falar agora, que o tempo está rugindo. O tempo ruge. Vai.
Remígio Castro, de Taboão da Serra. Rabi, bom dia. Pode esclarecer, se possível, assim como na nossa evolução viemos de animais inferiores até a forma humana, é correto dizer também que alguém possa evoluir e voltar a reencarnar como um animal? Depende, né? A lei de Deus é perfeita. Se alguém tanto faz mal para o animal, se alguém for tão perverso com os animais, maltratar tanto os animais, pode sim reencarnar como um deles para acertar as contas com a lei. Claro que os esoteristas do mundo inteiro vão dizer, isso não pode, porque ninguém pode dizer o que pode e o que não pode. Mas eu posso dizer que a lei de Deus é perfeita. E porque ela é perfeita, ninguém pode violar a lei de Deus sem ter que acertar. Tudo que se fizer aqui na terra é aqui que se paga. É um ditado popular e é verdade. É aqui que se paga. Aí pode reencarnar sim, como um animalzinho daqueles que tu torturasse bastante, para tu passar por um processo e voltar. Eu não estou dizendo que é necessário, eu não estou dizendo que vai acontecer. Estou explicando que para a lei de Deus é o mais plausível, né? A justiça divina, que é infalível. Eu sempre recomendo que as pessoas não maltratem os animais. Se alguém tem que sobreviver do animal, tem que comer a carne dele, como eu sei de muitos que têm que comer, mas não tem por que maltratá-lo. Eu sou vegetariano, né? Ensino os meus filhos a comer comida natural. Mas se alguém tem que comer, eu sei, às vezes tem pessoas que obrigaram a comer animal, até no exército. Então, não trate os animais com maldade. Então agora podemos, o Cuco já avisou que o tempo passou, né? Esse intrometido. Agora eu vou, antes de pedir ao Pai, lembrar mais uma vez a todos que na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. E os filhos de Deus, agora vou pedir ao Pai a bênção por participar, não só a confraria dos beneméritos, os que estão chegando também, os que estão me vendo pela primeira vez, se carecem de uma bênção, se querem participar, podem. Coloca a mão assim e o Pai derrama sobre vós a bênção. Eu apenas vou pedir ao Pai, e a cada um cabe colocar a mão assim para receber a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, e a paz seja com todos os filhos. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.